Olá, eu sou o Bruno e você está ligado no Simplesmente Pai. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, Oh, baby, there ain't no mountain high enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Bom, o assunto de hoje, a gente vai falar sobre que tipo de pai você quer ser para o seu filho. Eu tive um excelente pai. Eu digo eu tive porque meu pai, dia 16 de junho de 2011, eu perdi meu pai e muita coisa do que eu sou para o meu filho e meus filhos, eu aprendi com meu pai, é lógico. Eu acho que a primeira coisa que eu penso é que você não consegue ser um bom pai se você não é um bom filho. Você tem que ser um bom filho para ser um bom pai. E eu sei que tem várias situações diferentes, eu sei que tem vários tipos de pais, eu sei que os pais da nossa geração são pais um pouco mais, digamos, antiquados, né? Com algumas técnicas educacionais erradas, mas se você não for um bom filho, na minha opinião, isso é só uma opinião, você não vai ser um bom pai. Me lembro que quando a gente era muito pequeno, eu e meus irmãos, né, eu tenho 2 irmãos, tem o Diogo, tem a Érica. O meu pai era muito carinhoso com a gente, ele gostava muito de dar atenção, gostava muito de conversar com a gente sobre as mínimas coisas. E eu me lembro de uma parte muito interessante que hoje eu passei para meus filhos, pro Bernardo, né? Na verdade, para meus filhos, mas quem se conectou muito mais com essa parte é o Bernardo. Eu me lembro que o meu pai me apresentou a música popular brasileira, né? Então eu comecei a escutar muita música popular brasileira por causa do meu pai. Eu me lembro que eu era criança, ele tinha uma fitinha cassete do Alceu Valença. E eu adorava as músicas do Alceu Valença. Eu era muito criança para gostar de música do Alceu Valença. E eu achava aquela sonoridade da música muito boa. E do Alceu Valença eu comecei a usar drogas mais pesadas, tipo Chico Buarque, Elis Regina, Maria Bethânia, Caetano, Gil e por aí vai. Tem até um quadro aqui na minha casa que é em homenagem à música popular brasileira. Eu me lembro que meu pai, a gente tinha a gente conseguia comprar um CD, né, um aparelho de CD, que na época aquilo era caríssimo. Comprou um aparelho de CD e meu pai ele ia passando as músicas, ele ia pausando as músicas e queria me explicar o que estava acontecendo, né? Então quando você é muito criança, você não entende as metáforas que as músicas estão te passando, né? Isso não é para criança, né? Mas meu pai fazia questão de me explicar. Olha, isso aqui que ele está falando nessa frase é exatamente sobre isso. Ele está falando do amor dessa forma, está falando sobre... me lembro muito que a gente tem uma música do Chico Buarque que fala em queimar os navios, né? E que é Eu Te Amo, do Chico Buarque. E aí tem uma parte nessa música que fala que eu queimei meus navios pelo nosso relacionamento, né? E pra que significa queimar os navios, né? E ele me explicou na época de Cortês, quando Cortês queimou os navios da tripulação dele, quando foi conquistar as Américas aqui. Então, ele para que não tivesse o retorno, para que não tivesse desistência dos soldados de Cortês, ele mandou queimar os navios dele. E isso eu só aprendi porque meu pai me ensinou. Isso eu poderia depois aprender com a vida, aprender com os livros, etc. Mas meu pai fez questão de me ensinar isso. E aí, inevitavelmente, eu venho fazendo isso com o Bernardo, né? A gente vai escutando algumas músicas e eu vou pausando e vou explicando para ele o que acontece. E ele é fãzaço do Raul Seixas, né? Ele adora Raul Seixas. E é engraçado que isso me dá um orgulho, porque é muito bacana você entender, você conseguir transferir uma coisa
excelente que teu pai te passou pro teu filho. E uma outra coisa bacana dessa história é porque eu e os meus irmãos chamávamos meu pai de papudo. Não sei se vocês lembram, não sei se vai ser da época de vocês, mas tinha um programa chamado Bozo e tinha o Papai Papudo. E aí a gente começou a chamar meu pai de Papai Papudo, né? E Papai Papudo, virou só Papudo. E um dia tava eu e meu pai no carro e o Bernardo me chamava de Papa e a mãe dele de Mama, que chama a mãe de Mama até hoje. Mas eu falei, Bernardo, por que tu me chama de papai e de pai? Fica me chamando de Papa. Aí meu pai, meu filho, não esquenta a cabeça com isso. O seu pai só me chama de Papudo, então você pode chamar ele do jeito que você quiser. Então, aí de lá pra cá ele só me chama de Papudo. Já tem, isso deve ter algo em torno de 7 anos atrás, ou 8 anos atrás. E eu tenho o maior orgulho de ser chamado, né, de Papudo pelo meu filho, porque foi uma outra coisa que a gente conseguiu transferir do meu pai pra gente. Então, pessoal, eu acho que a mensagem que eu queria passar para vocês aqui hoje nesse vídeo é: seja um bom filho, porque independente de qualquer coisa, porque tem gente que fala, poxa, mas a minha mãe não me compreende, mas o meu pai não me compreende, e eu quero fazer isso, meu pai não deixa. Saiba conversar com seu pai. Eu tinha esse exercício assim comigo, ser honesto. Você tem que ser honesto, tem que falar, eu quero isso, eu preciso fazer isso, eu quero que meus filhos sejam honestos comigo. Hoje eu recebi a notícia que minha filha passou na faculdade federal, eu estou mega orgulhoso dela. Mas quando ela chegou para mim com toda a sinceridade do mundo e falou, pai, eu preciso ir para uma escola mais forte para fazer um vestibular mais forte, porque senão eu não vou conseguir passar na faculdade. Mas isso tem que ter, foi um desejo dela, não podia eu simplesmente forçá-la a ir para uma escola mais forte, etc. Isso é legal também, tudo bem, mas quando vem um desejo genuíno do seu filho te pedindo alguma coisa, eu, na minha opinião, acho que não tem nada melhor do que isso para que as coisas se realizem, né? Então, é a mesma coisa que você pode fazer com os seus pais. Então, se você conseguir ser um bom filho, inevitavelmente você vai ser um bom pai. Todos nós temos uma história. Qual história você quer contar?